Em 1987, ocorrera o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo, ocorrido fora das usinas nucleares. Esse trágico acidente teve início no dia 13 de setembro daquele mesmo ano, quando o brilho azul da morte, vindo de uma substância que brilhava no escuro, fez dezenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiação, emitidas por uma única cápsula que continha Césio-137. Hoje iremos falar do acidente com Césio, ocorrido em Goiânia. Então, sente-se em sua cadeira e vem comigo nessa história. Desde 1972, entre as avenidas Parnaíba e Tocantins, no centro da cidade de Goiânia, funcionava o IGR, Instituto Goiano de Radiologia, em um terreno emprestado pela Sociedade São Vicente de Paulo, sob a condição de que o IGR oferecesse exames gratuitos aos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Tal essa, sobre a administração dessa sociedade. Em 1984, a Santa Casa alegou descumprimento do acordo por parte do IGR e assim o terreno foi vendido para o IPASGO, Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás. Então, um ano depois, o IGR se mudou para um novo endereço e nisso deixou para trás o mobiliário e equipamentos antigos, entre os quais havia um aparelho radiológico contendo uma cápsula de Césio-137. Em maio de 1987, o IPASGO, novo dono do imóvel, iniciou a demolição do prédio. Todavia, uma liminar judicial obrigou a interrupção da destruição devido a um conflito com o antigo proprietário. Com o prédio em ruínas e invadido pela vegetação, devido ao abandono, em uma das salas que sobrara, sem nenhuma proteção, havia o aparelho radiológico, que não foi fiscalizado em nenhum ato da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, 4 meses depois, em 13 de setembro de 1987, o despojo de equipamentos abandonados nas ruínas do Instituto despertou a curiosidade e interesse de Roberto Alves e Wagner Pereira, 2 moradores do bairro Popular, adjacente ao local. Os 2 rapazes que estavam temporariamente sem emprego, ao verem o aparelho radioterápico, tiveram a ideia de desmontar a máquina para conseguir algum valor monetário com as vendas das partes de metal e chumbo para ferrovelhos da cidade. Os 2, usando um carrinho de mão, levaram o aparelho para a casa de Roberto, na rua 57, setor central de Goiânia. Leigos no assunto, não tinham a menor noção do que era aquela máquina e o que havia realmente em seu interior. Os 2 rapazes então romperam o invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio, que isolava as partículas radioativas do contato com o ambiente. Naquele mesmo dia, pelo contato com o material, começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, como tonturas, náuseas e vômitos. Porém, acreditaram serem eles provocadas por excesso de ingestão de alimentos. Suspeita essa, que foi equivocadamente confirmada pelos agentes de saúde do Hospital São Lucas, localizado na Rua 4, Centro. Bom, após retirarem as peças que lhes interessava, venderam o que restou da máquina a Devair Alves Ferreira, proprietário e morador de um ferro velho situado na Rua 26A, setor aeroporto. Então, no mesmo dia, com a ajuda de um funcionário de Devair, Wagner e Roberto transportaram com o auxílio de um carrinho de mão os restos daquele aparelho, e junto foi a cápsula que continha o material radioativo, peça qual eles não tinham encontrado serventia. Devido à intensa força aplicada para o desmanche do aparelho, a substância radioativa usada no tratamento de doenças havia escapado da cápsula protetora, se transformando em uma terrível fonte de contaminação. Sem saber disso, naquela noite, enquanto Devair passava pelo pátio do ferro velho, ele percebe na escuridão, em meio às peças daquela máquina, um intenso brilho azul saído da cápsula de aço. Atraído pela beleza da luminosidade, Devair teve a sensação de que possuía algo valioso, ou talvez até sobrenatural. Estarrecido com o que via,
resolveu transportar a cápsula para o interior de sua casa, colocando-a junto a uma parede da sala, para melhor apreciar o que lhe parecia ser um fenômeno. Entusiasmado com a descoberta, Devair divulgou na vizinhança o espetáculo da luz azul e distribuiu entre parentes, amigos e vizinhos alguns fragmentos do pó desprendidos do interior da cápsula. A partir daí, o Césio 137 circulava de mão em mão pela vizinhança do bairro Popular, setores aeroporto e norte ferroviário e bairros da região central de Goiânia. Ele era tido como uma dádiva maravilhosa e muitas vezes recebida como um sinal de sorte e bem-aventurança. Por esta razão, várias pessoas fascinadas pelo brilho do material radioativo passavam no próprio corpo fragmentos do césio. Com isso, não demorou muito para as pessoas apresentarem sinais de contaminação. Então, no dia 21 de setembro, mulher de Devair, Maria Gabriela, procura atendimento médico no Hospital São Lucas devido a vômitos e consecutivas diarreias. E assim, ela recebeu o mesmo diagnóstico de Wagner Pereira, reação alérgica à ingestão de alimentos estragados. Ela então voltou para casa para descansar. Já no dia 23, Wagner, que não apresentava melhoras em seu estado de saúde, foi internado no Hospital Santa Maria, localizado na Rua 5, Centro. Lá permaneceu até o dia 27, quando os efeitos da exposição radioativa em sua pele foram diagnosticados como sendo uma doença de pele. Por essa razão, foi transferido para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, localizado no setor Parque das Laranjeiras. Anteriormente, no dia 24, Ivo Ferreira, irmão de Devair, morador e proprietário de outro ferro velho, localizado na Rua 6, do setor norte ferroviário, foi conhecer o pó que todos falavam. Então, após ter sido presenteado por Devair, voltou para sua casa para mostrar para seus familiares aquele material de rara beleza. Chegando ao local, no horário do almoço, colocou os fragmentos recebidos em cima da mesa para que todos pudessem apreciá-los enquanto comiam. Sua filha caçula, Leide das Neves Ferreira, manuseou o material e, devido ao fato de estar se alimentando com as mãos, Leide acabou ingerindo pequenas porções dos fragmentos, sendo assim atingida por um elevado grau de contaminação que posteriormente seria fatal. No dia 25, Devair decidiu vender o restante de chumbo retirado da máquina para outro dono de ferro velho no setor Campinas. Depois de fechado o negócio, Maria Gabriela, já receiosa com aquela cápsula que guardava o misterioso pó, a colocou sem consentimento de seu marido em meio aos pedaços de chumbo e assim foi transportada ao outro ferro velho. No dia 28, um número significativo de indivíduos já se apresentavam fisicamente doentes. Naquelas circunstâncias, eram grandes as suspeitas de Maria sobre a possibilidade de ser aquele pó brilhante o causador das enfermidades. Ela então decidiu ir ao ferro velho onde estava a cápsula para recolhê-la e assim poder comprovar suas suspeitas. Chegando no local, depois de encontrar o aparato desejado, o colocou em um saco de linho e depois pegou um ônibus coletivo, seguindo rumo à vigilância sanitária, então localizada na Rua 16A, setor aeroporto, já no interior do prédio da vigilância. Após o pacote ser colocado sobre uma escrivaninha, Maria Gabriela, de forma dramática, disse aos funcionários do lugar que aquele pó, como se fosse uma praga, estava matando sua gente. O embrulho, então, permaneceu por algum tempo sobre a escrivaninha, mas assustados com as expressões de Maria, removeram o pacote para o pátio do lugar, colocando-o sobre uma cadeira junto ao muro, e ali a fonte radioativa permaneceu durante um dia. Durante esse período, aquele embrulho desconhecido despertava a curiosidade dos funcionários, que ao transitar pelo pátio, aproximavam-se e abriam-no para observar aquele material misterioso. Após sair do lugar, Maria Gabriela foi mais uma vez ao Hospital São Lucas e também ao Centro de Saúde Juarez Barbosa, ambos na Rua 4, Centro. Lá, ela recebeu um novo diagnóstico de seu quadro clínico, doença tropical, e assim como Wagner Pereira, ela foi encaminhada
ao HDT. Posteriormente, outros 10 indivíduos, com sinais e sintomas semelhantes, também o foram. Ainda no dia 28, os médicos do HDT suspeitaram que as lesões de pele apresentadas pelos pacientes recém-chegados teriam como causa uma contaminação radioativa. Temendo ser verdadeira essa possibilidade, submeteram os pacientes a novos exames. Então os médicos constataram que o problema era grave e exigia investigações para que se chegasse à sua origem. Então, antes mesmo de qualquer atitude ser tomada, eles receberam a informação de um funcionário da vigilância sanitária de que um pacote com material suspeito havia lhe sido entregue. Ele ainda mencionou suas suspeitas de que aquela peça seria parte de um equipamento de raio-x. Então, finalmente, foi solicitado ao físico Walter Mendes, que se encontrava de férias em Goiânia e detinha conhecimento sobre radiação, que ele avaliasse o material. Diante disso, às 8 horas, Walter se dirigiu ao escritório da Nuclebras, instalado em Goiânia. Lá ele conseguiu emprestado um medidor Geiger e logo após foi em direção ao prédio da vigilância sanitária. Porém, antes mesmo de chegar à rua 16A, o físico fora surpreendido pelo disparo do alarme do aparelho, acusando um nível absurdo de radiação. Incrédulo diante de tal resultado, ele retornou ao escritório da Nuclebras e substituiu o aparelho, suspeitando de que o mesmo estivesse com defeito. Então, mais tarde, por volta de 10 horas, o físico se dirigiu novamente à vigilância, usando outro medidor de mesma capacidade do anterior. Foi quando o mesmo fato se repetiu. O medidor apontava altas taxas de radiação por todo lado. Walter finalmente se convenceu de que havia por ali uma potente fonte de radiação. Nesse meio tempo, um funcionário da vigilância, extremamente preocupado com o material existente dentro daquele saco, ligou para o corpo de bombeiros exigindo providências. Atendendo ao chamado, os bombeiros caminharam em direção ao pátio interno e se aproximaram do embrulho. Analisaram-no e não encontraram nenhuma resposta conclusiva. Então o superior em patente desses bombeiros decidiu que o procedimento mais adequado para aplacar as suspeitas em torno da cápsula seria lançá-la num rio próximo à cidade. Enquanto os bombeiros se aproximavam da peça, atendendo à ordem de seu superior, foram subitamente interrompidos pelo grito de Walter, com o resultado da alarmante avaliação de seu medidor naquele lugar. Após uma rápida análise do material, o físico constatou que era aquilo a fonte de radiação. Então ele convenceu todos os presentes a deixarem o local. Em seguida, o corpo de bombeiros e a polícia militar isolaram o prédio, impedindo o acesso de qualquer pessoa às suas dependências. As partículas radioativas invisíveis estavam por toda parte, mas apenas o físico e seu aparelho medidor conseguiam percebê-las. Walter Mendes então acionou a Comissão Brasileira de Energia Nuclear, informando sobre o vazamento radioativo. Enquanto isso, um funcionário da vigilância procurava em uma gaveta o endereço deixado por Maria Gabriela, pois precisavam refazer todo o trajeto da cápsula para descobrir a extensão da contaminação e iniciar as medidas de controle e isolamento de áreas e pessoas contaminadas. Por volta de meio-dia, Walter e funcionários da vigilância sanitária então se dirigiram ao ferro velho de Devair, onde constataram graus de radiação superiores aos comportados pela escala do monitor que dispunham. Com certa dificuldade, conseguiram convencer Devair, sua família e alguns vizinhos a deixarem a área, informando-lhes que se permanecessem ali, suas vidas corriam graves riscos. Em seguida, o local foi isolado pela polícia militar. Saindo dali, Walter foi à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, com o propósito de comunicar o fato às autoridades, relatando-lhes o acidente, o significado que possuía e, é claro, solicitando-lhes maior assistência. E logo foi iniciado o processo de contenção de danos. Um grande trabalho foi realizado em Goiânia para identificar os locais contaminados, e foi percebido
que vários locais da cidade, sobretudo no centro, estavam com elevados índices de contaminação. Isso aconteceu porque a exposição de radiação por mais de 15 dias fez com que ela se espalhasse por diferentes partes da cidade. Durante isso, os governantes da época tentaram minimizar o acidente, escondendo dados da população que, aterrorizada, procurava por auxílio, dizendo ser apenas um vazamento de gás. Outra razão é que Goiânia sediava na época o GP Internacional de Motovelocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e o governador do estado, Henrique Santillo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Continuando, no total foram encontrados e isolados 7 focos principais, onde houve a contaminação de pessoas e do ambiente, e onde havia altas taxas de exposição. Na época, o pânico se espalhou no estado, e muitos temiam ir ao centro de Goiânia. Em meio às reações de medo, o governo de Goiás utilizou o espaço do Estádio Olímpico, no centro e bem próximo dos locais onde houve a contaminação, para monitorar todos que estavam sob suspeita. Ao todo, um contingente representado por mais de 112 mil indivíduos foram examinados durante os 2 últimos dias de setembro e ao longo de todo o mês de outubro daquele ano, das quais 249 pessoas apresentaram significativa contaminação interna e ou externa, sendo que, em 120 delas, a contaminação era apenas em roupas e calçados, e as mesmas foram liberadas após a descontaminação. As outras 129 passaram a receber acompanhamento médico regular. Destas, 79 com contaminação externa receberam tratamento ambulatorial. Dos outros 50 radioacidentados com contaminação interna, 30 foram assistidos em albergues em semi-isolamento e 20 foram encaminhados ao Hospital Geral de Goiânia. Destes últimos, 14 em estado grave foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 deles foram a óbito. 8 desenvolveram a síndrome aguda da radiação, 14 apresentaram falência da medula óssea e 1 sofreu a amputação do antebraço. No total, 28 pessoas desenvolveram, em maior ou menor intensidade, a síndrome cutânea da radiação, lesões cutâneas, também chamadas de radiodermites. Como mencionado, o acidente com Cesium-37 resultou em 4 vítimas fatais diretamente, sendo Lady a primeira e mais conhecida delas, que posteriormente seria transformada em um símbolo da tragédia. Lady foi a vítima com maior dose de radiação. Inicialmente, quando uma equipe internacional chegou para tratá-la, ela estava confinada em um quarto isolado no hospital, porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna. Ela faleceu em 23 de outubro de 1987 de septicemia e infecção generalizada no Rio de Janeiro, no hospital onde esteve em tratamento. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestido com chumbo, para evitar a propagação da radiação. Apesar dessas medidas, ainda houve um início de tumulto no cemitério, onde mais de 2.000 pessoas, temendo que seu cadáver envenenasse toda a área, tentaram impedir seu enterro, usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério. Depois de dias de impasse, Lady foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste, devido às altas taxas de radiação, e para que esta fosse contida, as outras 3 vítimas do acidente foram Maria Gabriela, tia de Lady e esposa de Devair, Israel Batista e Admilson Alves, ambos funcionários do Ferro Velho de Devair. Posteriormente, mais pessoas morreram, vítimas da contaminação com um material radioativo. Entre eles
funcionários que realizaram a limpeza do local. E por falar nisso, o trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. Alguns lugares onde a contaminação foi extremamente alta tiveram de ser totalmente demolidas, como a casa de Wagner Pereira, o Ferro Velho de Devair e algumas residências vizinhas. Nesses locais, instruídos por técnicos que avaliaram a área, os operários tiveram que escavar a terra em uma profundidade de mais de 60 centímetros, onde o césio havia penetrado, e cada buraco foi preenchido com concreto. Ao todo, estima-se que cerca de 6.000 toneladas de material contaminado foram retiradas da capital. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.400 tambores e 14 containers revestidos de concreto e aço, em um depósito construído em uma sede da Senem, em Abadia de Goiás, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Goiânia, onde deve permanecer por aproximadamente 600 anos. Esse ocorrido trouxe consequências que perduraram por anos na região, como a desvalorização dos imóveis da área devido ao medo da população da existência de radiação no ar, e por muito tempo a população local sofreu discriminação por medo de que a radiação fosse contagiosa, dificultando o acesso aos serviços, educação e viagens. Houve também uma queda significativa de estabelecimentos comerciais na região, e somente no final dos anos 90 a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os novos inquilinos através de ações do município e do governo estadual para a revitalização da região, revalorizando as casas que estavam nas imediações do acidente. No ano de 1996, a justiça julgou e condenou, por homicídio culposo, 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radiologia a 3 anos e 2 meses de prisão, pena que foi substituída por prestação de serviços. Bom, Devair Ferreira e seu irmão Ivo, pai de Leide, sobreviveram, mas foram corroídos pela culpa do acidente, passando a abusar de álcool e cigarros. Segundo um irmão dos dois, Ivo teve uma depressão profunda com a morte de Leide e chegou a fumar 6 maços de cigarro por dia. E então, devido a isso, faleceu em 2003, vítima de enfisema pulmonar. Já Devair se sentia culpado pelo acidente, uma vez que toda sua família tinha sido contaminada e sua esposa perdeu a vida. Ele então passou a beber descontroladamente e morreu em maio de 1994, com o atestado de óbito dizendo que foi cirrose hepática, mas exames atestam que ele tinha câncer em 3 órgãos. Bem, em fevereiro de 1988, menos de um ano depois do acidente, foi criada a Fundação Leide das Neves Ferreira, com a função específica de dar atendimento às vítimas que apresentaram contaminação com o césio 137, e até hoje há um serviço específico para esse atendimento, atualmente prestado pelo CARA, criado após a extinção da antiga fundação em 2011. E, segundo essa associação, até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de 1.600 foram afetadas diretamente. Por fim, o objeto que continha a cápsula de césio foi recolhido pelo exército e encontra-se exposto como troféu no interior, na Escola de Instrução Especializada, no Rio de Janeiro, em forma de agradecimento aos que participaram da limpeza da área contaminada. E, segundo o supervisor de radiodivisão, César Luiz Vieira, que também trabalhou na época do acidente, o risco de contaminação em Goiânia foi praticamente extinto. Se for comparar o resultado de radiação de hoje com o da época,
É uma diferença quase 1000 vezes menor, afirma. Encerrando, esse episódio é um lembrete de como a negligência na questão de descarte correto do lixo atômico, agravado pela falta de conhecimento da população, pode levar a uma tragédia incalculável. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.